Duas maneiras, eu acho, de ver o projeto da escola, pesquisa sua opinião, né? Eu tive a oportunidade de ter contato com o projeto na sua versão piloto. Eu era professor eventual de uma escola de ensino médio, Filomena Matarazzo, e naquele momento a nossa experiência era com jovens de todas as séries, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, e alunos do magistério. O que a primeira experiência mostrou? Que ao produzir a pesquisa de opinião, a relação, por exemplo, professor-aluno, essa relação hierárquica se desfaz completamente, porque o conhecimento está sendo produzido por todos, né? A função do professor é mais de um moderador, talvez de um orientador. Isso, para mim, é revolucionário, porque muda a própria concepção do que tem sido a escola formal, né? O que é a escola formal? É um conhecimento que geralmente está na cabeça de algumas pessoas, os professores, que tem como missão e tarefa transmitir esse conhecimento, de preferência numa única direção, para os alunos, né? A experiência de pesquisa altera um pouco esse jogo e essa ordem, né? Então, para nós, a pesquisa de opinião se transformou numa ferramenta potente de entender como intervir na sociedade, né? Como saber o que as pessoas pensam, elas pensam o que sobre que assuntos e de que maneira que esses assuntos podem virar tema da vida delas, né? Então, no grupo de DST, por exemplo, eles descobrem que as pessoas são extremamente bem informadas sobre prevenção de STIs. A questão não é falta de... Aliás, os jovens odeiam o tipo de propaganda que considera que eles não sabem. Mas tem uma coisa que eles muitas vezes decidem não usar, por motivos dos mais infinitos, porque confiam no parceiro, no caso das camisinhas e tal, né? Quer dizer, para esse grupo, essa informação é valiosa porque eles pretendem utilizá-la num programa de educação aí sexual e tal, não mais considerando que as pessoas não têm informação, por exemplo, no caso desse grupo. Então a pesquisa tem mostrado, primeiro, que eles são produtores de conhecimento. Eu acho que esse é a primeira característica forte do projeto. Quer dizer, as pessoas se tornam produtoras de conhecimento, e isso significa que elas são capazes de produzir outros conhecimentos novos, né? E muda o que significa, então, conhecimento. Quer dizer, não é só a pesquisa feita por uma universidade ou por um instituto ou por o próprio governo, né, na relação dos movimentos populares com o governo, que vale também a pesquisa feita por estudantes, por professores, por líderes comunitários. Vale saber como é que é o serviço de saúde, indo lá e pesquisando como é que as pessoas se sentem quando ficam 4 horas numa cadeira de recepção de hospital. Que sentimento elas têm em torno disso? Então, no nosso caso, a pesquisa de opinião serviu para que esses jovens se considerassem como produtores, o que significa valorizar a sua própria autoestima como alguém que é capaz de fazer coisas interessantes. E a pesquisa, ela vai dar um resultado no final do projeto, que é um diagnóstico da situação juvenil nessa região de Emelino Matarazzo, Itaquera e São Miguel. O que é a situação juvenil? É como o jovem vê a sua própria condição de negro, de mulher, de branco empobrecido, né, de mulher negra empobrecida, de mãe adolescente, né, tendo filho de forma precoce. Mas isso aspectos negativos. Mas como é que esse aspecto negativo cria algumas pautas que podem se transformar num projeto de ação? Quer dizer, como é que eu constato o que é ser jovem nesta região, na região da Zona Leste, e como é que ser jovem pode ser uma coisa melhor, né? Ter uma escola que compreenda os desejos dessa juventude, né? Uma política de emprego que entenda que emprego não é apenas a coisa da grana, apesar dela ser fundamental, mas é a própria capacidade de se sentir como alguém que pode produzir algo para si, para a sociedade, que é uma coisa muito forte no projeto, e como lida com o próprio corpo, com a sua sexualidade, né? Então, a gente tem usado a pesquisa de opinião entre eles para dar conta disso. Tem sido uma experiência muito importante, né? Vendo um pouco os painéis que eles produziram, eles meio que, algumas coisas confirmam informações que já estão aí na sociedade consolidadas, mas outras, em relação ao trabalho, por exemplo, dizem coisas novas sobre a região. Quer dizer, arranjar emprego aqui é um problema. Pior, eles não têm, eles descobriram isso. Às vezes o jovem não procura emprego porque não se desloca mais desse bairro para o centro da cidade, porque não tem o passo do ônibus, essas coisas todas. Então, de fato, a pesquisa de opinião, ela não é um instrumento só para a escola. E
na minha opinião, ela não é só para a escola, porque a própria ideia que ela tem da educação e do conhecimento, a ideia que o projeto tem de educação e de conhecimento, é uma ideia de educação bastante ampla, né? Que invade a sociedade, que invade os movimentos comunitários e que pode ajudar esses movimentos e essas comunidades a se transformarem para melhor.